Justiça, Segurança e Cidadania, com Vilmara Fernandes. Vilmara aqui no estúdio conosco, os nossos internautas que estão lá no YouTube conseguem assistir a Vilmara com destaque dela desta quarta. Conte pra gente. Bom dia. Tudo bem? Bom dia, os ouvintes. Tudo ótimo, Fernanda. Então, nós trouxemos aí informações sobre um juiz que atua aqui no estado, né, o Maurício Camata Rangel, que foi investigado naquela operação lá em 2024, né, na metade do ano, chamado Follow the Money, Siga o Dinheiro, realizado aí pelo Ministério Público, né, pela cúpula do Ministério Público, e que envolveu aí não só esse juiz, mas também um ex-juiz, né, porque ele foi retirado do cargo, advogados e outras pessoas envolvidas. Ocorre, Fernanda, que agora, no próximo dia 27, os desembargadores que compõem aí o chamado Pleno do Tribunal de Justiça, eles vão decidir aí sobre a abertura, né, a admissibilidade, que é o termo que eles usam, de duas novas investigações. Trata-se, né, de dois procedimentos administrativos disciplinares, os famosos PADs aí, exatamente contra o juiz Maurício Camata Rangel. Ele, vale destacar que ele já responde a outros 3 casos também no TJ, e há um outro caso que vai ser julgado também no Conselho Nacional de Justiça. Esse do Conselho Nacional de Justiça vai ser julgado, inclusive, agora na primeira quinzena, no final da primeira quinzena de dezembro, né? É um PAD que está lá também. E tem outros 3 aqui na corte, né, que já estão caminhando, estão em fases alguns estão com pauta de julgamento para agendada, outros ainda estão na fase ainda de apurações, mas todos eles caminhando. Uhum. E agora eles vão decidir sobre a abertura de mais 2, né? Um deles envolve as denúncias aí que motivaram a Operação Follow the Money, e outra trata também de uma sentença referente a uma outra empresa aqui do estado, de um caso lá de 2019, de uma decisão sobre a antiga Codesa, né, que envolve decisões que ele teria prolatado aí durante o período em que ele estava à frente, ele foi durante anos titular da 4ª Vara Civil de Vitória. Vale lembrar que quando teve a operação, ele foi afastado de suas funções, né, como titular da 4ª Vara Civil de Vitória, e logo na sequência, agora, mais recente, esse ano, o Tribunal de Justiça decidiu encerrar as atividades, né, da 4ª Vara Civil. Foi encerradas as atividades porque os processos estavam sendo acumulados, entendeu? E tendo que ser redistribuídos para outros juízes, né? E aí foi encerrada. No caso dessas, outro ponto também em relação ao juiz é que teve essa operação que a gente citou, a investigação, houve a denúncia do Ministério Público contra 19 pessoas, incluindo o magistrado, e foi aceita pela Justiça Estadual. Então, ele hoje é réu em uma ação penal com outras 19 pessoas, numa ação aí que trata de um suposto esquema criminoso aí que visava o saque de valores deixados aí como heranças, que né? É o Follow the Money. Que é a Follow the Money. Então, assim, a gente está falando de que existem 6 processos administrativos contra ele, né? Na verdade, 4 já estão em andamento e 2 agora, no dia 27, vão ser decididos aí pelo Tribunal Pleno. E ele ainda responde a uma ação penal junto com outras 19 pessoas, por também todos esses casos envolvem aí, investigados, são casos que envolvem as sentenças que foram concedidas por ele ao longo, né, do período em que ficou à frente da 4ª Vara Civil. Um dos casos também envolve sentenças que ele concedeu quando ele estava substituindo uma juíza de uma outra vara. Isso também foi questionado e aí foi gerado um procedimento administrativo que também já está caminhando, já foi aberto e já está caminhando. Todo? São 6. Como eu disse, são 6. 4 estão em andamento
e 2 vão ser decididos agora no dia 27, se vão ou não, se vai, o que eles chamam de admissibilidade, né? Sobre a abertura disso. Mas, Fernando, o que acontece? Quando, logo depois da Operação Follow the Money, a Corregedoria do Tribunal de Justiça pediu que fosse feita uma espécie de fiscalização, uma varredura na 4ª Vara Civil. E a partir daí eles identificaram casos que eles consideraram suspeitos e aí eles começaram a verificar a situação desses casos, né? Que eles, né, os advogados também do magistrado foram ouvidos. Eles foram refinando essa busca e a partir desse refinamento, eles foram chegando a situações que se converteram em processos administrativos. 2 desses casos é que estão em um único PAD, que vai ser avaliado agora, e o outro PAD trata de decisões em relação ao caso da Codesa. Mas isso eles vão ser abertos agora, mas é o que eu volto a afirmar, já existem outros 4 casos que já estão tramitando. 3 deles aqui no Judiciário do Espírito Santo, né, no Tribunal de Justiça, e um deles lá no Conselho Nacional de Justiça, que vai ser julgado agora em dezembro. Os outros também já estão em fase caminhando bem, um deles, inclusive, deve entrar na pauta de julgamento também, rápido, entendeu? Então, assim, são situações, todas essas situações envolvem a mesma pessoa que está respondendo a esse processo e todos eles dizem respeito a decisões, né, que ele deu ao longo da vida, do período em que ele atuou e na 4ª Vara Civil. Decisões que estão sendo questionadas, né? Um dos casos, assim, por exemplo, desses que já estão andando, Fernanda, é de uma suposta liberação de um pagamento de 2,7 milhões, que a Corregedoria de Justiça apontou como celeridade incomum na sentença, assim, na avaliação do caso, entre o pedido até a concessão da sentença, né, para saque do dinheiro. Segundo a Corregedoria de Justiça, foi muito célere essa tramitação do processo. E eles usaram alguns termos como celeridade incomum, sem qualquer cautela, né? Então, para avaliar esse caso, esse é gerou um PAD, um dos casos que estão sendo julgados aí, corre o risco de ter uma decisão mais rápido aí. Nós ouvimos, Fernanda, o advogado, né, do juiz, e ele, que é o Dr. João Guilherme Gualberto Torres, ele é responsável pela defesa do magistrado em 5 situações, em 5 dos casos, né, exceto o da Codesa. Né? Inclusive, ou seja, dos casos que estão em andamento e dos casos que ainda vão ser avaliados. Dos que vão ser avaliados, ele é advogado em um deles, né? Ele afirma que não houve atuação irregular por parte do magistrado. Ele diz que o magistrado, assim que tomou conhecimento da ocorrência de possíveis fraudes nos processos, ele decretou medidas para assegurar que os valores fossem devolvidos, né? Retornassem para as contas, que ele promoveu acordos entre as partes, acordos esses que foram homologados, e por conta disso os processos foram extintos. Então ele disse que não houve nenhuma irregularidade aí por parte do magistrado, Fernanda. É a defesa dele, né? Ele faz a defesa do magistrado Maurício Camato Rangel, que é o que nós fizemos aqui a abertura, né? Falando sobre essas novas investigações que estão sendo, as novas frentes de investigação aí que estão sendo feitas contra esse juiz. Que coisa polêmica, né? Quando envolve o judiciário, né? Exatamente. É um caso que tem muitas nuances, né? Porque tem outras pessoas envolvidas, é um processo longo que está sendo analisado diretamente lá, né, por um desembargador. A denúncia foi aceita no ano passado e agora está nas inúmeras fases, né, de avaliação, de documentos, de checagem da veracidade dos documentos, de assinaturas que existem, né, porque 20 pessoas, imagina a quantidade de advogados de defesa, né, que corretamente estão lá pedindo, né, material para fazer a defesa de seus clientes, né. Então esse é um processo demorado e a gente ainda não sabe quando isso deve ser julgado. Provavelmente agora vai ficar para o próximo ano, né, Fernando? Porque até metade de dezembro aí, logo daqui a pouco tem o recesso do judiciário, então que fica funcionando depois posteriormente só para coisas de urgência. Então esses casos todos, no início de dezembro, eles voltam só no ano que vem. Obrigada, Vilmara, por dividir conosco a sua apuração. Até quarta.